A audiência pública debate a regulamentação do transporte individual de passageiros oferecido por aplicativos. Mais de 1.000 pessoas acompanharam o evento promovido pela Câmara Municipal no Ginásio Gigantinho. Comissão de Educação e Cultura visita a Ateliê Livre de Porto Alegre. Problemas de estrutura e falta de servidores prejudicam atividades do local. Possibilidade de mudança nos semáforos da capital durante a noite é debatida na Comissão de Constituição e Justiça. E na Comissão de Habitação, moradores do bairro Pitinga cobram melhorias na infraestrutura da região. Estes são os destaques do Jornal da Câmara de hoje. Acompanhe as notícias a partir de agora. Olá, está no ar o Jornal da Câmara. O Legislativo Municipal promoveu nesta terça-feira uma audiência pública para debater o projeto de regulamentação de aplicativos para transporte individual de passageiros. O texto da Prefeitura foi entregue à Câmara Municipal em maio. O encontro com o público para a discussão do documento foi no Ginásio Gigantinho. Mais de 1.000 pessoas acompanharam o debate. Desde cedo, os ânimos estavam acirrados. Os portões do ginásio Gigantinho foram abertos ao público às 6 horas da tarde. O espaço ficou dividido. De um lado, taxistas. Do outro, motoristas e cidadãos favoráveis aos aplicativos de transporte individual de passageiros, como o Uber. Nós esperamos que esse projeto ele seja cancelado, ele seja bloqueado, porque nós queremos acabar com o clandestino. Nós não somos a favor de emendas. Quando se cria emendas, se abre espaço para que possa vir outro daqui a pouco e você está tirando dinheiro do município e mandando esse dinheiro para fora. Que mantermos o município, que melhoramos a nossa classe, que dê para nós a oportunidade de carros faltantes para taxistas que têm interesse de trabalhar. Nós temos que trabalhar pelo que é legal, defender o taxista profissional, porque esse aplicativo é um aplicativo predador que só vai explorar a população de Porto Alegre, vai levar o dinheiro para fora e depois nós vamos ter que corrigir o problema. A categoria está atemorizada, mas nós vamos continuar trabalhando e vamos vencer. Mesmo que alguns não entendam e sejam contra, né? O momento é de equilíbrio, é de bom senso e nós vamos fazer com que a cidade perceba que o transporte regulamentado é o melhor de todos. Nós, inclusive, descobrimos um nicho, que é aquele nicho onde as pessoas deixam o seu veículo em casa e vão de Uber para o seu trabalho, melhorando assim o trânsito para todos, não só para nós. Realmente, alguns passageiros passam a utilizar da Uber devido ao tratamento, devido à educação, ao respeito. O detalhe da tarifa também ajuda, mas nós gostaríamos realmente de só mostrar para os motoristas de táxi, não estamos contra eles, nós só queremos poder trabalhar em paz. O Uber trouxe uma novidade para a cidade de Porto Alegre, trouxe a questão dos aplicativos que já existiam em outros lugares, né? E junto com o Uber estão vindo outros serviços. O próprio Uber ajudou que o próprio serviço de táxi melhorasse, né? A partir de medidas que os próprios taxistas e a Prefeitura de Porto Alegre tomaram. Então o Uber veio a somar e os aplicativos que vêm com ele também vêm a somar no interesse da própria população, no interesse do consumidor, que é quem mais se beneficia. A audiência pública foi promovida pela mesa diretora da Câmara Municipal. Inicialmente, o evento deveria ocorrer no plenário Otávio Rocha, no próprio Legislativo. Mas conforme o presidente da Casa, vereador Cássio Trujillo, foi necessário procurar um espaço maior devido à grande demanda do público. A Câmara Municipal arcou com investimento em estrutura e segurança para a realização do evento no ginásio. Surgiu a possibilidade do Gigantinho, que me parece que é um lugar apropriado, comporta todas as manifestações, temos todas as condições de segurança que foram devidamente contratados e também combinado com a Guarda Municipal, com a Brigada Militar, com a IPTC para fazer todo o gerenciamento do entorno aqui para que as pessoas possam chegar com segurança e tenham a melhor participação, propiciando a finalidade da audiência pública, que é discutir o projeto, debater e dar
publicidade a esse importante projeto. Desde que começou a operar em Porto Alegre, o Uber tem sido muito debatido na Câmara de Vereadores. Em novembro do ano passado, o vereador Cláudio Janta apresentou um projeto de lei para proibir o transporte individual remunerado de passageiros mediado por plataformas tecnológicas na cidade. Mas uma emenda, proposta pelos parlamentares da bancada do PSOL, garantiu que isso ocorresse apenas enquanto os aplicativos não fossem regulamentados. Neste ano, a Prefeitura encaminhou um texto para legalizar o serviço e o documento tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Na audiência, um resumo do projeto foi apresentado ao público pelo diretor-presidente da EPTC. Conforme Vanderlei Capelari, a Prefeitura montou um grupo de trabalho com vários órgãos para analisar a melhor forma de regulamentar os aplicativos. Nós ouvimos todas as instituições que nós tínhamos conhecimento, que tinham algum envolvimento, principalmente a questão da participação do Ministério Público, onde, por iniciativa do chefe do Ministério Público, foi criado um grupo de trabalho interno e nós recebemos um documento oficial do Ministério Público com recomendações para que a gente pudesse basilar a elaboração do documento que foi encaminhado como projeto de lei agora à Câmara de Vereadores. O projeto do Executivo prevê que para transporte individual remunerado de passageiros só poderão ser utilizados carros com placas de Porto Alegre identificados visualmente. Além disso, será necessário que as empresas disponibilizem dados em tempo real para a Prefeitura e os usuários terão acesso a uma plataforma de avaliação do serviço mediada pelo Procon. Ainda conforme o texto, será cobrada uma taxa de 50 unidades financeiras municipais para cada veículo cadastrado nos aplicativos. Hoje, o valor equivale a cerca de R$ 180. Conforme a gerente de comunicação do Uber, a empresa busca a regulamentação nas cidades em que opera. Letícia Mazon elogiou a atitude da Prefeitura e disse que alguns pontos da legalização do serviço ainda precisam ser debatidos. Não é uma regulamentação para a empresa, é uma regulamentação para o mercado, uma regulamentação que pacifique esse entendimento, que nos diga as formas como a cidade quer usar a tecnologia a favor da mobilidade. Tem um ponto específico que trata, por exemplo, dos dados, da privacidade dos dados dos usuários, do respeito que é necessário ao Marco Civil da Internet, que é uma legislação que tem que ser respeitada. Então são fatores que a gente vai trazer aí para a mesa desse debate. Vários parlamentares também estiveram presentes na audiência pública desta terça-feira. Os vereadores Cláudio Janta, Mauro Pinheiro e engenheiro Comaceto se manifestaram sobre o projeto do Executivo. Se a empresa quiser contribuir para a cidade de Porto Alegre, é uma empresa que vale bilhões no mercado, que foi comprada pelo Bill Gates, então essa empresa ela tem que contribuir para a cidade de Porto Alegre, que nem o taxista contribui há anos e anos para a população de Porto Alegre e para a cidade de Porto Alegre. Nós, como vereadores, como legisladores da cidade, temos a obrigação de buscar uma legislação, uma regulamentação, até mesmo para garantir que os dois modais, tanto o táxi como os aplicativos do transporte individual de passageiros, tenham igualdade no trato. Fiz uma fala conservadora progressista. Nós temos que conservar aquilo que nós temos, melhorando, que é o sistema de táxi. Nós não podemos permitir que ele seja destruído. Ao mesmo tempo, temos que absorver a tecnologia das plataformas. 715 apoiadores do serviço de táxi e 525 simpatizantes dos aplicativos de transporte acompanharam os debates das arquibancadas. Ao longo da audiência, não foi registrado nenhum incidente. Os vereadores da Comissão de Educação e Cultura visitaram o Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre. Os parlamentares ouviram relatos sobre a falta de estrutura e de servidores no local. Liane De Angelis frequenta o Ateliê Livre há 2 anos. Ela conta que faltam materiais nas aulas. Falta argila na aula de cerâmica, falta utensílios para a aula de cerâmica. Aqui eu faço estilogravura também. E a gente falta madeira, né? Tem que comprar tudo do nosso próprio bolso, né? Desgasta bastante o aluno, né? Além de problemas na estrutura, o prédio não conta com o plano de prevenção contra incêndio. A assistente administrativa da Coordenação de Artes Cênicas, Cláudia Alves, relata que as dificuldades são agravadas devido ao número reduzido de servidores. A gente acaba trabalhando com equipamento sucateado, né? Acaba não
satisfazendo o público em geral. Às vezes, por falta de ar-condicionado, não tem público no teatro, a reclamação é muito grande, cupins, enfim. E também a demanda do Ateliê Livre por cursos, oficinas, né, que acaba tendo aula só em um turno, meio turno, em vista de um espaço tão grande que poderia estar aberto nos 3 turnos, né? O Ateliê Livre fica no Centro Municipal de Cultura, espaço que abriga ainda o Teatro Renascença e a Sala Álvaro Moreira. Os parlamentares visitaram o local e ouviram as principais demandas para melhorias das condições. A pauta foi sugerida pela vereadora Sofia Cavedon. É uma pena, um lugar que já foi uma grande referência, né, da arte para Porto Alegre, é o espaço público por excelência para criar os novos artistas, possibilitar o desenvolvimento, a pesquisa, está desse jeito. Então, a demanda também de contratação de professores, então nós vamos fazer nesse sentido um pedido de uma indicação para votar em plenário, para que tenha concurso, para ter o peso da Câmara, né, para repor pessoal, mas também vamos cuidar no orçamento agora, na discussão da lei do orçamento, para que tenha recursos para esse espaço. Nós, políticos e governo, temos que olhar com um olhar mais profundo, com um olhar mais carinhoso, porque aqui é um pedaço também da história da nossa cidade, e a gente vai fazer o caminhamento e mostrar, né, o executivo que tem que ter uma valorização para esse centro cultural. A previsão do uso do amarelo piscante em sinaleiras da capital durante a noite foi debatida pela Comissão de Constituição e Justiça. A falta de segurança na cidade é a principal justificativa apresentada pelo autor do projeto de lei, o vereador Bernardino Vendrúsculo. O encontro foi realizado a pedido do vereador Walter Nagelstein. O parlamentar responsável pelo parecer da matéria solicitou a presença da empresa pública de transporte e circulação para prestar esclarecimentos sobre o assunto. O projeto de lei apresentado há mais de um ano determina que os semáforos sejam configurados no amarelo piscante entre a meia-noite e as 5 horas da manhã. A medida não é válida para sinaleiras de maior movimento e nos cruzamentos perigosos reconhecidos estatisticamente. Nesses casos, o texto prevê a passagem no sinal vermelho, desde que os veículos não excedam a velocidade de 10 km por hora. Conforme a diretora de transportes da EPTC, o Código de Trânsito Brasileiro prevê impedimentos e restrições quanto ao uso do amarelo intermitente. Maria Cristina Ladeiro ainda destacou que a medida era utilizada na capital até 2000, mas foi abolida devido ao aumento no número de acidentes. Maria Cristina reconheceu os problemas de segurança pública de Porto Alegre e falou das iniciativas adotadas pela EPTC. Com relação às questões na parte noturna, nós estamos reduzindo os tempos dos ciclos dos semáforos, de forma que as pessoas fiquem o menor tempo parado com relação a cada sinaleira. Também temos outros semáforos que são acionados por pedestres. Então, na realidade, tem semáforos que passam todo o tempo em verde. E quando tem um acionamento de pedestre, ele fica vermelho. O vereador Walter Nagelstein solicitou à EPTC dados sobre os acidentes para embasar o relatório a ser apresentado. Com o recesso parlamentar do mês de julho, o parecer deve ser concluído na primeira semana de agosto. A informação dos 3 técnicos que aqui vieram é que a acidentalidade cresceu quando foi implementado experimentalmente em Porto Alegre o amarelo piscante. Então, de fato, a preocupação tem que ser com a segurança das pessoas, só que aí tem 2 aspectos, né? Esse projeto foi proposto também em relação à segurança, porque as pessoas param nos sinais de noite, infelizmente nós temos esse problema de violência, criminalidade e insegurança pública e acabam sendo suscetíveis a assaltos ou abordagens. Então eu preciso cotejar essas 2 questões, levar em conta as informações que a EPTC vai trazer e produzir o relatório. A Comissão de Transportes e Habitação recebeu nesta semana os moradores do bairro Pitinga. A comunidade cobrou melhorias na infraestrutura da região.
Em nome dos moradores, Josemar Fernandes pediu a implantação de linhas de ônibus que façam o percurso direto do bairro ao centro. Ele também citou a falta de sinaleira próximo da Escola Estadual Nossa Senhora da Conceição, o que tem colocado em risco os estudantes. Outra reclamação foi quanto aos alagamentos constantes. O morador ainda solicitou providências no atendimento à saúde. Segundo Fernandes, a unidade local é de difícil acesso e não dá conta da demanda. Ele está no centro comunitário, foi emprestado pela prefeitura, mas faz 20 e poucos anos, e eles pediram emprestado ali para 2, 3 anos depois de começar, iam fazer a obra, mas até hoje está no mesmo local e não aguenta mais a superlotação, porque abrange das Quirinas até o Beco da Paixão. Então vem da 24 da Loma do Pinheiro, 21, Dona Francisca, a própria Pitinga, e aí vai descendo para o lado da Restinga até o Beco da Paixão. Está superlotado e não tem como trabalhar assim. Os integrantes da prefeitura reconheceram os problemas e disseram que vão encaminhar as demandas apresentadas. No caso da sinaleira e de novas linhas de ônibus, a instalação depende de estudos técnicos. Na área da saúde, a mudança na localização do posto está vinculada à disponibilidade de terrenos na região. 3 estão em análise. Quanto aos alagamentos, o DEP afirma já ter feito alguns reparos, mas admite a necessidade de uma obra maior. A comissão vai pedir mais informações e cobrar providências da prefeitura. A nossa reunião da CUTAB ela tem uma pauta, uma proposição. As secretarias, enfim, são convidadas, vêm aqui com uma pauta e se vai além da pauta. Isso é muito comum, porque é fruto do debate, é fruto do anseio da comunidade que expõe as suas necessidades. Nesse sentido, nós vamos estar fazendo os encaminhamentos, solicitando os retornos, como de sempre, buscando a solução imediata para o que aqui foi apresentado. O tema da comissão foi sugerido pela vereadora Fernanda Melchiona. A parlamentar lamentou a falta de soluções por parte do Executivo. Óbvio que tem soluções que são soluções de médio e longo prazo, mas elas precisam começar. A regularização é uma luta de mais de 20 anos, ainda não está regularizada a comunidade, muito embora a comunidade tenha se organizado, demandado no orçamento participativo, contratado engenheiros. A PGM sequer veio na reunião para dar um retorno com relação a esta regularização. A Pitinga é um bairro novo, criado na lei que alterou os bairros da cidade de Porto Alegre, com condomínios para habitações de baixa renda, que não vem acompanhados da melhoria das condições de vida dessa população. Vereadores da Comissão de Direitos Humanos do Legislativo receberam nesta semana representantes do Fórum dos Diretores de Escolas Municipais de Porto Alegre. Os servidores cobraram explicações do Executivo sobre decisões tomadas durante e após a greve dos professores. Os membros do Fórum dos Diretores de Escolas apresentaram 2 cartas aos vereadores e aos representantes da Secretaria Municipal de Educação. Numa delas, questionam a postura da pasta durante e após a greve. A vice-diretora da Escola Municipal, professor Anísio Teixeira, questionou, por exemplo, os motivos que levaram a SMED a pedir para as escolas os registros do ponto eletrônico e os nomes dos servidores que trabalharam durante a paralisação. A Secretaria tem nos pressionado desde a greve do ano passado a fornecer a listagem de professores que estão trabalhando, ou os professores grevistas, colocado faltas para os professores e descontos nos salários, e esse ano descontos ainda maiores. É uma prática bastante complicada num momento em greve, numa greve que não foi considerada ilegal. A chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação disse que a solicitação das informações do ponto eletrônico é uma medida de praxe. Eliane Melete explicou que era necessário coletar os dados naquele momento porque a paralisação aconteceu justamente nos dias em que a Prefeitura fecha a folha de pagamento. Ela também garantiu que os servidores grevistas não vão ser descontados. Sempre as greves terminam antes da folha ter sido rodada. Este ano a folha rodou antes da greve terminar. Então, por isso, eles se assustaram com todo esse movimento. Mas, na real, isso é uma coisa de praxe, que isso negocia-se depois no final de todas as greves. Todos aqueles que foram punidos são anistiados. Um ofício do senhor prefeito pedindo de que jeito a gente vai repor para todas as secretarias até o dia 8. Por quê? Porque na segunda tem que ir para a ISMA e a ISMA tem que fazer rodar a folha, ou seja, ficam 3 dias para a ISMA rodar a folha.
Os membros do Fórum de Diretores aproveitaram o espaço também para fazer críticas à gestão da SMED. Os diretores revelaram que faltam recursos humanos nas escolas e que, por isso, professores acumulam outras funções. A chefe de gabinete da SMED garantiu que a pasta tem chamado profissionais aprovados em concursos. Segundo Eliane, desde março deste ano, foram admitidos mais de 300 servidores, a maioria professores e monitores. Para o presidente da SEDECOM, o papel da comissão de reunir as partes interessadas foi cumprido. Levantamos aqui diversas situações que demonstram um pouco da dificuldade de comunicação que os diretores têm tido com a SMED. Procuramos aproximar esses dois grupos. Orientamos para que a Câmara seja convocada e continue participando e acompanhando esses processos. Diversos outros grupos já vieram aqui, demandam as comissões, demandam a Câmara de Vereadores e depois simplesmente a Câmara não participa do acompanhamento por ação deliberada deles e aí acaba se tendo um resultado negativo. A campanha de vacinação contra a gripe foi tema de reunião da Comissão de Saúde do Legislativo. Com a presença do secretário municipal da pasta, o encontro foi marcado por críticas à desvalorização do Sistema Único de Saúde. Segundo a presidente da Comissão de Saúde, vereadora Lourdes Sprenger, do PMDB, o número de internações e mortes por gripe aumentaram no estado em 2016. O secretário municipal de saúde, Fernando Ritter, garantiu que a taxa de mortalidade em Porto Alegre é mais baixa do que a do estado. Ritter e os demais vereadores presentes ainda destacaram a falta de investimentos no Sistema Único de Saúde. De acordo com o secretário, para oferecer um atendimento digno à população, é preciso unir forças em defesa do SUS. O espaço da Tribuna Popular desta semana foi ocupado pela União de Negros pela Igualdade. A representante da UNegro falou sobre educação e criticou o projeto denominado Escola Sem Partido. Doutora em Educação e professora da PUC de Goiás, Lúcia Rincon considera que a escola deve ser um espaço laico de diversidade e inclusão. Segundo ela, o projeto denominado Escola Sem Partido, que tramita também na Câmara de Porto Alegre, representa um retrocesso para a educação. Lúcia Rincon ocupou o espaço da Tribuna Popular em nome da União de Negros pela Igualdade, a UNegro. Nós alertamos, é preciso que a população cuide das crianças que estão na escola. E cuidar significa garantir a elas conhecimento. Garantir o conhecimento que pais e mães exijam que exista liberdade dentro da escola. Que exista liberdade de expressão para os professores, que o conhecimento que a sociedade já acumulou, que a humanidade acumulou, possa ser apresentado em todas as suas particularidades. Os vereadores da capital lembraram nesta semana o aniversário de 50 anos da Rádio Caiçara. A homenagem ocorreu durante o período de comunicações em sessão plenária. A cerimônia foi proposta pela mesa diretora da Câmara Municipal. O presidente do Legislativo, vereador Cássio Trogildo, do PTB, comandou os trabalhos no plenário. O parlamentar destacou a popularidade da emissora, fundada no município de Esteio em 1º de junho de 1966. Trogildo ressaltou que a Caiçara é a rádio com maior programação ao vivo de Porto Alegre. O diploma, em homenagem ao 50º da emissora, foi entregue aos representantes do Grupo Pampa de Comunicação, proprietário da Rádio Caiçara desde 1970. O vice-presidente da empresa subiu à tribuna para agradecer a homenagem dos vereadores. Paulo Sérgio Pinto também lembrou que a Caiçara foi um dos primeiros veículos de comunicação adquiridos pela Pampa. A gente vê aquelas pessoas necessitadas acorrendo à Rede Pampa para procurar a Rádio Caiçara, para procurar Sérgio Zambiase, para procurar os nossos comunicadores para uma assistência, para uma mão. Então nós temos uma função muito semelhante à do parlamento da nossa cidade de Porto Alegre. E eu acho que estarmos aqui junto com a Câmara, neste momento em que somos homenageados, é uma dádiva. A quem agradecemos a mesa diretora pela ideia, pelo complexo dos vereadores que entenderam a importância da Rádio Caiçara para o mercado jornalístico gaúcho. Em sessão solene, a Câmara Municipal entregou a Comenda Porto do Sol à Associação Hospitalar Vila Nova. A homenagem foi proposta pelo vereador Márcio Binzeli, do PDT. O parlamentar destacou a assistência médica, social e científica prestada pelo Hospital Vila Nova desde 1965.
Em 2011, a entidade privada sem fins lucrativos passou a atender 100% de pacientes do SUS em procedimentos de média e alta complexidade. O prefeito José Fortunati ressaltou o esforço da Associação Hospitalar para manter os serviços, apesar da crise financeira da saúde. O presidente da instituição, Dirceu Dalmolin, agradeceu o apoio da Prefeitura para a recuperação financeira do Hospital Vila Nova. Segundo Dalmolin, está em andamento um projeto de ampliação de 200 leitos destinados à urologia e à ortopedia. O vereador Reginaldo Pujol, do Democratas, presidiu a sessão solene de outorga da Comenda Porto do Sol à Associação Hospitalar Vila Nova. O Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Obrigada pela audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!